Olá a todos e a todas, eu sou Marcelo Barreto, apresentador do Sport TV e tive a honra de ser convidado para participar desse bate-papo de lançamento de um livro que eu já recebi, já li e já curti. Sobre futebol, esporte e cultura, de Ronaldo Elal. E é o próprio Elal que está aqui para falar com a gente sobre esse livro. Professor, tudo bem? Salve, Barreto, tudo bem? Para mim é que é uma honra enorme ter você, um ilustre jornalista aqui para conversar comigo. Não, tudo bem, estou tranquilo, estou feliz com o resultado do livro. Era um projeto antigo, né? Eu já tinha esse projeto na minha cabeça e alguns anos atrás eu fiquei postergando, né? Que eram artigos que eu vinha publicando em jornais de grande circulação há mais de 20 anos. Temas, enfim, meus alunos sabiam disso, meus doutorandos, meus mestrandos, e eu cheguei a comentar isso. E por incrível que pareça, foi a pandemia me isolou uns 15 dias na casa da minha irmã em Itaipava. Aí eu falei, vou tocar esse projeto. E aí o livro acabou sendo organizado lá. E eu tive a ideia, assim, eu resolvi assim, manter na íntegra os artigos e pontuar em notas de rodapé as mudanças que aconteceram no futebol e as minhas mudanças, né? Porque eu também já não sou o mesmo, né? Muitas coisas, às vezes, que eu colocava ali, eu já não penso exatamente igual. Então, é interessante você revisitar aquilo que você já escreveu. Então, me deu um prazer enorme fazer esse livro. A leitura também é muito prazerosa, Elau, e o que mais chama atenção é esse ponto que você destacou. Eu queria um pouquinho dos bastidores dessa ideia. Ela já estava presente na concepção do livro, surgiu quando você foi organizando os textos, porque não é muito comum a gente ver um autor revisitar os seus próprios textos e reelaborar suas próprias ideias. É lógico que o pensamento de todo mundo evolui, né? Mas você fez isso de forma muito franca, né? De forma muito aberta. Qual é a origem dessa ideia? Algumas questões eu já tinha, assim, as questões de idolatria, as narrativas em torno do Zico, né? Meu ídolo Zico, né? Algumas coisas em relação ao estilo de jogo, amor à camisa. Mas aí eu fui botando umas outras coisas que eu vi que tinha, faziam sentido sobre a famosa crise, entre aspas, do futebol brasileiro. Acabei agregando os artigos que eu fiz mais recentemente sobre as mulheres no futebol, né, porque eu vejo com muito bons olhos isso, né, essa modificação. Então foi e assim, aí eu vi que tinha temas que realmente que eles dialogavam, ainda que eram artigos às vezes escritos em momentos distintos. E aí eu fui colocando os artigos, enfim, dei para algumas pessoas darem uma olhada, as pessoas gostaram. Juca Kfouri escreveu o prefácio do livro, né? Também me deu essa honra. E aí o resultado foi esse livro, né? Enfim, também assim, é um projeto antigo também. Acho que o Fausto Amaro, que é o coordenador lá do Qualitec da UERJ, meu bolsista, ele sabe disso, que é sempre a ideia de você sair dos muros da universidade. Eu acho que o conhecimento acadêmico não pode ficar só para os seus pares, aquela coisa muito, sei lá, formal, muito hermética, né? Eu sou contra isso. Às vezes você escreve e quase ninguém entende o que está escrevendo. Eu sempre digo assim, a maior crítica que eu posso receber é alguém falar assim, não entendi o que você escreveu. Porque falar assim, discordo do que você escreveu, ok, mas não entendeu significa que eu não tive generosidade nenhuma com o leitor, que eu estou escrevendo de forma equivocada. Então, assim, esses artigos, ainda que sejam artigos, digamos assim, não tem a preocupação acadêmica, porque foram artigos escritos em jornais de grande circulação, mas as ideias dos meus artigos acadêmicos, elas estão ali. Então, era uma forma de eu levar o resultado das minhas pesquisas para um público mais amplo. E assim, agora em livro fica mais simples ainda, né? É uma coisa de sair dos muros da universidade, porque eu acho que o papel da universidade também é esse, né? Não é você ficar aquele conhecimento ficar circulando só ali dentro, né? Não tem sentido isso. O seu livro dialoga muito com outras áreas, né? Dialoga com o próprio futebol, com a imprensa e também com o torcedor, né? Com o modo de ver e eu não gosto de usar a palavra consumir, porque ela fica muito ligada a uma questão econômica, né? Mas de vivenciar o futebol, né? E as mudanças de cada uma dessas áreas, elas também vão aparecendo, né? O que você acha que mudou mais? Mudou o futebol? Mudou a sociedade? Mudou o jeito de torcer?
Ou talvez você tenha mudado mais do que todo mundo, porque você aponta suas próprias mudanças ao longo do livro, né? Barreto, eu acho que, assim, todo mundo mudou um pouquinho, né? Eu acho, né? Assim, o que talvez não muda é o que talvez pudesse. Assim, o que não muda é o que a gente poderia falar da essência, né? Eu acho que foi o Howard Becker, ou Goffman, não foi o Becker, o antropólogo Howard Becker, que uma vez falou assim: que a sociedade está mudando, a gente sabe. O que me interessa é saber o que não muda em meio a tantas mudanças. O que não muda pode estar falando de uma essência. Então, assim, é óbvio que a, a maneira de se ver futebol, aconteceram mudanças, né? Enfim, midiáticas, a construção do ídolo hoje em dia tem muita coisa de redes sociais, não é só a grande imprensa que vai narrando a trajetória dos ídolos, mas o que não muda é que a categoria performance do que o atleta faz em campo ela é preponderante. O que não muda é a crença no torcedor em meio a um futebol cada vez mais profissional, sabendo que você que o futebol movimenta bilhões de dólares, de euros do mundo inteiro, o torcedor continua sendo amador nesse sentido. Ele, mesmo ele sabendo que o torcedor, que o jogador está sempre em busca de um melhor contrato, ele continua meio que exigindo do atleta uma identificação com o clube que ele ama. Ele é um apaixonado, ele quer também que o ídolo dele demonstre essa ligação com o clube. Por isso que às vezes você tem muita dificuldade, né, de um atleta muito vinculado a outro clube, quando vai mudar, tem uma certa rejeição da torcida, né, que aos poucos isso pode ir se modificando. Você pega também assim essas novas arenas, o Irlan Simões, né, que também eu estou orientando ele no doutorado, vai sempre no Sport TV também. O Irlan trabalha muito com isso, né? Você pega, assim, tem todo um movimento de resistência dos torcedores contra essa arenização e você deixar de fora uma parcela significativa da torcida que fazia do futebol o espetáculo que a gente está acostumado a ver. Tem uma resistência ainda, mas mesmo com essa resistência, você ainda vê nos estádios coisas que você via no passado. Você cultuar seus ídolos, seus emblemas, suas cores, as músicas, os cânticos, essas coisas não mudaram nesse período todo, entendeu? Até, por exemplo, quando eu faço a análise do Zico, em Corações e Mente, alguns artigos que eu tenho ali, não mudou muito isso, assim, né? O Zico continua sendo, na torcida do Flamengo, o ídolo maior, né? Mesmo com essa geração agora do Flamengo que vem ganhando títulos, né? Mas todo mundo tem uma reverência enorme pelo Zico, isso não mudou. E é uma relação talvez completamente diferente da que ele tinha antes, né? Pelos meios de comunicação, que hoje você tem nas redes sociais. Né? E você também sabe que os ídolos hoje em dia ficam no clube, mas não ficam muito tempo. Né? A tendência também é uma mudança também, a tendência é que ele saia dali de maneiras mais rápidas. E os campeonatos também, que eu me lembro que quando eu comecei a escrever esses artigos, alguns dos primeiros artigos, o brasileiro, que a pessoa não sabe como é que era o brasileiro antes, né? Ele não era de pontos corridos, né? E se você for lá atrás, se você pegar assim, antes da Constituição de 88, antes do Clube dos 13, não tinha calendário. Até um pouco depois, você nunca sabia se o brasileiro ia ser no primeiro semestre ou no segundo, se o estadual ia ser no primeiro ou no segundo. E as rodadas, as pessoas não acreditam quando eu falo isso, as rodadas eram feitas, o Marcelo tu vai lembrar disso, rodada a rodada. Acabava a rodada domingo, segunda-feira tinha lá a reunião do arbitral para decidir, aí saía a rodada, vai jogar quarta-feira, aí acabava a rodada, vinha. Era isso, você não tinha como se planejar que no dia 25 de, não sei o que, de outubro vai ter o jogo tal. Então, isso é uma mudança, assim, um pouco mais de organização, né, no esporte, né? Isso mudou, acho até que mudou para melhor. Eu vejo dessa maneira também. Essa é uma mudança positiva. Elal, o momento do livro que mais me marca nessa forma franca e aberta com que você reviu alguns pontos de vista é o seu comentário sobre o episódio de racismo envolvendo o Grafite, que era jogador na época, hoje é nosso companheiro comentarista no Sport TV. Essas pautas elas pareciam alheias ao esporte, parecia que elas não entravam no esporte, né? Em que momento você percebeu essa mudança? Em que momento a gente se abriu mais para falar de questões como essa questão do racismo dentro do futebol? Cara, excelente questão, né?
Isso eu vim pensando ontem, inclusive, eu estava conversando com a jornalista Marília da TV Brasil, que era uma entrevista ontem foi o dia do futebol, né? Foi o dia do futebol, então para falar disso. Eu vejo mudanças assim, vou dizer, com a questão racial, né? Hoje todos os clubes eles fazem manifestações oficiais no Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro. O episódio do Gerson, ex-jogador do Flamengo, você vê que foi uma coisa assim que talvez não tivesse repercutido. No passado, as pessoas diziam que era mimimi. Ele foi lá, parou o jogo, não sei o que, que ele teve uma repercussão. Depois, no caso, foi meio. São coisas que eu vejo de forma muito positiva. A outra questão, que para mim é muito surpreendente, isso eu não trabalhei nesses artigos, né? Eu teria que escrever um sobre esse, foi a questão do dia 28 de junho, do orgulho LGBTQI+, né? Porque você teve todos, pelo menos com todos os clubes da primeira divisão, quase todos os clubes fizeram manifestações, e a cena mais emblemática, que eu não sei, eu acho que deveria ter sido manchete na primeira página de todos os jornais do Brasil, foi quando o Germancano, do Vasco, faz o gol e ele pega a bandeira do arco-íris e levanta aquela bandeira. Cara, eu fiquei muito emocionado com aquilo. Isso é uma coisa assim, eu não vou falar de 50 anos, há 20 anos atrás, há 10 anos, talvez fosse muito complicado você fazer isso. É uma mudança muito positiva num espaço curto de tempo. A questão do grafite, o que me chamou a atenção na época, isso foi em 2005, se não me engano. Foi em 2005. Era um jogo do São Paulo contra o Quilmes. E aí o De Sábado é preso no Brasil, né, no conflito, e eu não tinha entendido o que tinha acontecido. Eu peguei as cenas do jogo para tentar entender. Aí eu vi que realmente o grafite tinha entrado de forma muito violenta contra o jogador. Ele é expulso de primeira, se não me engano, ou leva um cartão, ele é expulso, sei lá. Não lembrei agora se ele foi expulso ou levou um cartão. E aí o De Sábado vem falar com ele, dá um tapa na cara do De Sábado e sai. Não tem nenhum momento que você vê que ele teria chamado ele de, acho que era negro de merda, uma coisa assim, né? Que foi a acusação, né? E depois eu vi o grafite acho que foi no Jô Soares, eu senti ele um pouco constrangido, porque assim, eu acho que assim, não vou dizer que não teve racismo, mas assim, é, eu não sei se fosse uma partida contra um time não argentino, naquela época, né? Hoje em dia sim, se teria tido aquela repercussão. Acho que também teria havido um certo anti-argentinismo naquele momento. E aí eu escrevi aquele artigo, botei no Globo, botei no Olé também, saiu no Olé também, achando que eu fosse receber uma saraivaida de críticas, né? E não recebi. Porque eu estava falando apenas porque eu estava em Buenos Aires, né, fazendo a minha pesquisa, e a mulher do De Sábado, ela não ia fazer isso em meia hora. Ela deu uma entrevista com a camisa do grafite na sala dela, que ele tinha trocado camisa num jogo anterior. E falou: meu marido tem a maior admiração pelo grafite, não sei, aquelas coisas que sempre, quando tem caso de racismo, isso acontece. Talvez hoje em dia eu acho que eu teria refletido um pouco mais, porque eu lembro que a, a frase que eu boto no meu trabalho, que ficou famosa aqui, né, que os argentinos é, amam, não, odeiam amar os brasileiros amam odiar os argentinos, foi porque o Pablo Alabarces, que era quem tinha me convidado para fazer a pesquisa, o antropólogo, a gente estava conversando e ele estava dizendo para mim que achava justa a prisão do De Sábado. Eu falei, mas isso é um exagero, porque não tem provas de que ele teria dito isso. Parece que foi o Galvão Bueno que teria falado, que falou alguma coisa que terminou com O. Ninguém sabia exatamente, nem o grafite, pelo menos no programa do Jô Soares, tinha feito essa acusação do que ele teria escutado, né? Aí eu comecei a olhar para o Pablo e falei, Pablo, olha que coisa curiosa, você está aqui defendendo a prisão do teu conterrâneo e eu acho que ele devia não estar solto. Aí ele falou essa frase: é verdade é que os brasileiros amam odiar os argentinos enquanto os argentinos odeiam amar os brasileiros. Mas, de qualquer forma, Barreto, essa pergunta é muito interessante, porque de lá para cá eu podia ter escrito algumas outras coisas, mas eu vejo assim, de maneira muito salutar, o envolvimento dos clubes. Então, vou falar mais de Brasil, que eu sei que é no mundo inteiro, né? Nessa luta contra o racismo. Parece que agora, recentemente, eu estava vendo na internet que no jogo Brasil e Argentina teve nas redes sociais, né, argentinos chamando Neymar de macaco, teve essas coisas assim, né? Mas tem um repúdio muito grande hoje em dia, né? Eu acho que já não passa mais incólume, talvez não passasse se fosse o argentino com o brasileiro, mas aqui dentro era mimimi, quando já se sabe que isso não é mimimi.
A reação do Gerson, para mim, foi muito, muito emblemática, né? Do Cala a Boca Negro, que ele falava que já tinha ele nunca tinha escutado isso, mas tinha olhares que era uma forma de ser o Cala a Boca Negro, né? Outra coisa que me pareceu representativa foi a inclusão de um capítulo sobre as mulheres no fim do livro, porque me fez lembrar um livro que eu escrevi, que se chama Os 11 maiores camisas 10 do futebol brasileiro, e eu, evidentemente, quebrei a cabeça para fazer essa lista, até porque camisa 10, nesse caso, era uma posição, não era exatamente o número, não era o jogador que usava a camisa 10, mas né, é quem joga como não dá para dizer que como o Pelé, mas enfim, em torno desse mito criado pela camisa que o Pelé vestia. Então tinha que ser, no mínimo, uma posição semelhante à do Pelé. E aí, é claro que você vai ferir suscetibilidades. E durante todo esse exercício, não me passou pela cabeça nenhuma vez incluir a Marta entre os 11 maiores camisas 10 do futebol brasileiro. E eu me penitencio até hoje por isso, não adianta. O livro já está escrito, publicado, já foi vendido, não tem mais o que fazer, né? Mas ali eu me dei conta de que quando a gente pensa sobre futebol no Brasil, a gente pensa imediatamente, automaticamente sobre futebol masculino. A gente não pensa no futebol que pode ser masculino e feminino, né? E foram as próprias mulheres que conquistaram esse espaço e nesse último capítulo do livro você mostra que as mulheres já estão no futebol há muito mais tempo, não só jogando, como também estudando. Você cita a Simone Laude, que tem uma participação fundamental no começo do estudo do futebol, sobre o futebol no Brasil, né, Elal? Bom, Simone Guedes, cara, parceira, nos deixou prematuramente. Ela é pioneira no campo, né? Fantástica, assim. Ela tem uma dissertação de mestrado de 1977, que a gente vai publicar lá agora, né, com comentários, né, vai ter uma publicação comentada. E ela tem no livro Universo do Futebol do Roberto da Mata, dos 4 artigos que estão ali, o dela é o único que realmente que tem dados empíricos, tem a pesquisa empírica, e ela continua pesquisando isso na antropologia do esporte durante toda a sua vida. E para falar desse assunto, é curioso, porque o meu laboratório de estudos em mídia e esporte vai organizar agora em novembro um seminário para comemorar, para discutir, né, os 30 anos do primeiro Mundial de Futebol das Mulheres, que foi em 1991. Então a gente vai fazer esse seminário em novembro. A questão do que eu botei as mulheres, eu já tinha escrito o artigo da Simone, mas o que me chamou a atenção foi que uma vez eu fui ver, eu estava vendo, era um jogo do Flamengo, eu acompanho mais Flamengo mesmo, né? E vi que tinha uma árbitra, que era a Edna. E vi que aquilo estava assim muito tranquilo, né? E aí eu comecei a pesquisar e vi que elas estavam entrando aos poucos, né? Elas já estavam entrando em partidas de segunda divisão e estavam entrando em primeira divisão, mas não ainda entre clássicos, mas estava aos poucos. Aquilo, eu fiquei tão alegre com aquilo, falei, cara, isso merece um artigo, né? Árbitras no futebol. Né? Eu não sei se foi o nome do artigo, mas foi isso, árbitro no futebol, alguma coisa assim. Porque aquilo foi assim, eu vi com muita alegria. Eu trabalho hoje com a professora Leda Costa, né? Que, enfim, é uma das especialistas, né, na questão de gênero, então ela me ajuda muito, né, a gente pesquisar isso. E aí eu me lembro que também, quando saiu esse artigo, eu fui dar uma aula na graduação e eu tinha uma doutoranda, que ainda é minha doutoranda, Thalita, que fazia estágio docente comigo, e que eu comentei esse assunto com ela, eu comentei em sala de aula, aí ela foi dar uma aula também, que era o estágio docente, e ela mostrou para os alunos, pegando esse gancho, um esporte DV que você participa, Marcelo, eu não sei de quanto tempo atrás foi, era um Dia Internacional das Mulheres, que vocês tinham que ler mensagens que as jornalistas recebiam. E era cada uma pior do que a outra. E chega um momento que tem uma última mensagem que nenhum de vocês consegue ler. Vocês travam na hora. Engraçado, vocês não combinaram que você estava separado. Vocês param. Isso aqui eu não consigo ler. E fica no ar o que era aquilo ali. Não vou te perguntar o que era, não. Então, é uma coisa muito surpresa. Aí você vê hoje em dia. Você tem comentários. Toda bancada tem uma mulher. Acabou, quer dizer. Isso, cara, a mudança não é de 50 anos, é de 10 anos. Você bota 10, 20. Olha a capa da Placar no final dos anos 90. O próprio editor já falou que não teria feito essa capa se fosse hoje, né? Então a gente está mudando assim para melhor. Eu acho que no processo de mais inclusão, né?
em tempos mais recentes, que eu vejo isso de uma maneira com muita alegria, né? Eu acho que até as coisas que eu escrevo, talvez hoje, né? Se naquilo era uma coisa, a pessoa tem que contextualizar. Por que ele está escrevendo sobre isso se daqui a alguns anos haverá uma coisa comum? Porque não era comum naquele momento, entendeu? Eu ainda não vi assim, eu sei que tem narradoras mulheres, mas ainda não vi ainda, né, no lugar do Luiz Roberto, do Galvão, uma narradora mulher narrando um jogo na TV aberta, entendeu? Nesse sentido. Mas vai acontecer, em breve vai acontecer. O nosso desejo é sempre que isso deixe de ser assunto, né? Quando a gente puder parar de falar sobre isso, é porque a coisa tomou o caminho. Elão, nós estamos chegando ao fim do nosso tempo e eu não posso deixar de fazer uma última pergunta, né? Te pedir um bastidor. Eu tenho certeza absoluta que é mera casualidade que as cores dominantes da capa do livro sejam o preto e o vermelho. Isso foi uma coincidência absurda, né? Na realidade, eles me deram 3 capas, né, e tinha essa aí, mas eu consultei o Fausto, consultei umas pessoas sim, e essa aí acabou ganhando, né, porque não chega a ser um preto e vermelho, mas remete ao Flamengo mesmo, mas foi a capa, mais bonita mesmo. Ô Marcelo, eu já te falei uma vez e vou repetir, o futebol para mim é uma maravilha como objeto de estudo. Ele abre portas para se entender as culturas. A minha pesquisa na Argentina me ajudou a entender as relações Brasil e Argentina. Em 2017 fiz uma na França para entender um pouco esse eurocentrismo, esse francocentrismo e qual é a responsabilidade do Brasil nisso. Eu agora pretendo fazer uma mais adiante na Itália. Agora, se você for perguntar em termos de minha paixão, é só o Flamengo. Eu não sou aquele cara realmente que fico vendo, eu só vejo partidas dos outros times se o resultado diz respeito ao Flamengo, a não ser que tenha grandes craques em campo. Eu não sou aquele secador, ficar vendo jogos só por ver jogo, ficar zapeando o canal. Não sou mesmo, né? Assim, eu acompanho o Flamengo. E aí, se aquele resultado interessa o Flamengo, eu vou ver aquela partida. Fora isso, mas acho que isso me ajuda também, porque eu consigo, talvez, fazer algumas análises ligadas ao futebol com muito mais distanciamento, desde que o Flamengo não esteja na minha frente, entendeu? Então eu consigo ter um distanciamento, porque o meu envolvimento é menor, nesse sentido, né? Obrigado, Barreto. Cara, foi muito feliz com você estar aqui comigo, me dando apoio, me dando essa força. Uma honra enorme. Eu que agradeço pelo convite. Vamos fechar com algumas informações úteis aí para quem, né, ainda quiser comprar o livro. Acho que é importante, né, Lau? Cara, o livro está na Amazon, que eu sei, com certeza, está na Travessa, ele também tem formato Kindle também, está impresso e tem Kindle, está no site da editora Pris, e eu acho que está na Saraiva também, tem algumas livrarias, eu sei que na Amazon, na Travessa, eu sei que ele está, mas eu acho que a Pris falou para mim, eu esqueci, ela botou várias livrarias, ela faz uma divulgação interessante, mas jogar sobre futebol, esporte e cultura, vai aparecer os locais em que o livro se encontra. Sobre futebol, esporte e cultura de Ronaldo Elal. Esse foi o tema do nosso bate-papo. Elal, um grande abraço e sucesso aí com o livro. Valeu, valeu. Obrigadão, Marcelo. Obrigadão.